O 12º tema do 26º grupo é pseudo-comunismo, como aquela gente nos enganou. Pseudo é a palavra que significa falso. Eles, a partir dos socialistas ingênuos, os socialistas históricos, que Marx e Engels criticavam, eles pretenderam criar um socialismo verdadeiro, o comunismo. E então, no século XIX, metade do século XIX. Então, no século XX, Marx era descendente de judeus. Queria implantar o comunismo na Alemanha, a sociedade mais evoluída da época, segundo a imaginação dele. Aí no século XX, primeiro Lenin e Trotsky, que Lenin morreu, Stalin expulsou e depois encomendou a morte dele no México. Trotsky foi assassinado no México com uma picareta, tem um filme a respeito disso. Trotsky era um pensador, embora menor. E Stalin não era nada, então degringolou sob o governo ditatorial dele, a União Soviética degringolou. Existem estatísticas. Tem um livro chamado O Livro Negro do Comunismo, tem outro chamado Livro Negro do Capitalismo. Não sei qual dos dois eu tenho, mas eu preciso comprar esses livros, se eu não tiver. E existe estatística na internet que dá conta de quantos foram mortos por cada um desses tiranos. É horrível ver todos aqueles milhões dos expurgos stalinistas, a condenação de movendo povos inteiros daqui para ali, de lá para colar, com base na demência dele, e matando, parece que 36 milhões de pessoas naqueles diferentes expurgos no tempo que ele teve à frente do governo, 30 anos. Ele cometeu numerosíssimos assassinatos. Depois veio o Mao, que também eu não sabia, cometeu todas aquelas atrocidades. É claro que os capitalistas matam as pessoas de fome, de falta de atendimento médico. Os crimes capitalistas são inumeráveis e inqualificáveis. Mas os assassinatos volumosos desses pseudo-comunistas, todos eles, Mao, Pol Pot, esse vexame do século XX. Eu acreditava naquela gente porque acredito quase em todo mundo, até as pessoas me feriram, me atacaram. Mas foi decepcionante. Pegar aquelas nações e depois a chamada nomenclatura com K. Quer dizer, a rede de benefícios dentro da União Soviética, todos os que eram patrocinados por A ou B. Uma vez eu estava falando disso, tem um livro aqui em casa com esse título, e um suposto socialista, que depois foi subsecretário da Fazenda e amigo do ex-governador Paulo Afonso Gomes, Neivaldo Bragato, me cobrou que eu estava dando munição aos inimigos do socialismo. E depois aconteceram várias coisas que a imprensa tem noticiado aí. E na realidade era tudo verdadeiro, só que a gente não sabia, achava que era propaganda capitalista apenas. E foi aquele vexame que seguiu lá para a gente ficar envergonhado durante uns 200 anos, eu acho. E todos os verdadeiros simpatizantes
da correção humana, esperava que aqueles fossem verdadeiros comunistas, anarcomum, né, como eu penso. Mas eles não eram, não desejavam o bem das pessoas, era tudo a ânsia do poder subindo a cabeça deles, ordenando a morte das pessoas. Foi horrível. Então, ninguém fez ainda, embora existam numerosíssimos livros, ninguém fez ainda um apanhado que contraste as promessas, os sonhos que durante 50 ou mais anos acompanharam desde os socialistas utópicos, 50 a 100 anos de sonhos que desaguaram no pesadelo do pseudo-comunismo. Os sonhos do século XIX desaguando na verdade encoberta do século XX, toda essa palhaçada do pseudo-comunismo, de comunismo falso, e esse deboche público que graçou no mundo, pessoas que prometeram uma coisa e fizeram outra, todas aquelas dachas e privilégios que o chamado mundo comunista comportava, todos os desvios de dinheiro. Ninguém fez essa análise desapaixonada, contrastando 100 anos de sonho com 100 anos de pesadelo. O século XIX sonhou e o século XX teve pesadelos. Ninguém fez ainda esse livro. Evidentemente que já fizeram muitos livros malhando o capitalismo, malhando o socialismo. Mas não se trata disso, se trata de retratar as duas faces da moeda, a promessa, que era o sonho, e a realidade, que foi o fato mesmo. Ninguém comparou os textos em que as pessoas imaginavam isso e aquilo com os acontecimentos reais que perpassaram as vidas dos povos europeus, asiáticos e nas Américas dos cubanos e outros povos que sonhavam com a pureza humana e ficaram desiludidos. Todas as pessoas que voltaram suas consciências para essa promessa de redenção e se depararam com o morticínio. Ninguém fez esse livro ainda, é preciso fazer.